Bom dia, hoje são 13 de agosto de 2014, quarta-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua, crua, transparente, cristalina. Portanto, aqui mais um vídeo sobre religião. E para começar, vou aqui de Elvis Presley para ficar mais calmo. Vamos lá. It's night or never, come hold me tight, kiss me, my darling, be night tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love won't wait. Muito bem. Vamos aqui. Em 4 vídeos anteriores, estou aqui fazendo uma breve comparação entre cristianismo e espiritismo, duas grandes ilusões religiosas, né? Estou aqui fazendo uma comparação e sempre tenho dito que o espiritismo é 10 milhões de vezes mais racional do que o cristianismo. Alguns internautas confundiram a minha afirmação, não é? Estou aqui explicando e vou trazer mais uma prova de que o espiritismo é 10 milhões de vezes mais racional do que o cristianismo. Tenho dito aqui que sou ateu, não acredito em nada de vida após a morte, nada de encarnação, reencarnação, nada disso. Porém, estou explicando. O espiritismo possui vários postulados. Não é apenas a vida após a morte. O espiritismo defende a vida após a morte. Só que o cristianismo também defende a vida após a morte. O budismo também defende a vida após a morte. O islamismo também defende a vida após a morte. Logo, aí eles são iguais em relação à vida após a morte. Todavia, porém, o espiritismo possui outros postulados que não estão no cristianismo. E é aí que eu digo que o espiritismo é 10 milhões de vezes mais racional do que o cristianismo, nos outros postulados. Por exemplo, mostrei aqui, no cristianismo existe o céu como um lugar físico, onde moram o Deus Javé, os anjinhos celestiais, né? Os santinhos aí que são fabricados pela Igreja Católica Apostólica Romana. Todos esses seres aí fictícios, imaginários, moram no céu cristão, que também é fictício, não existe. Já o espiritismo não trabalha com o céu, um lugar físico, não existe para o espiritismo, entendeu? No cristianismo existe o inferno, também um lugar físico, onde moram ali Satanás, demônios, anjinhos infernais. E lá no inferno existem muitas caldeiras, né, em que são jogadas todas as pessoas que não acreditam em Jesus, que não aceitam a Jesus como seu salvador pessoal. Todos esses aí vão para o inferno, no imaginário cristão fantasioso, não é? Pois bem, no espiritismo não existe inferno. Então é nisso aí, nesse ponto que eu digo que o espiritismo é 10 milhões de vezes mais racional que o cristianismo. Nesse ponto também, correto?
e assim por diante, né? Mostrei aqui no vídeo passado, né? Mostrei aqui outra diferença entre cristianismo e espiritismo, né? Aqui no tocante à punição, à pena, correto? Mostrei aqui. E agora vou trazer aqui mais uma diferença, que é uma coisa que existe no cristianismo e não existe no espiritismo. Vamos lá? Vamos. Eu coloquei aqui, ó, o cristianismo e o espiritismo, né? Muito bem. Agora, esqueça a religião. Se você é cristão, esqueça que você é cristão. Se você é budista, esqueça que você é budista. Vou fazer a pergunta e quero que você pense, raciocine. Olha a pergunta aqui. Quem pratica crimes deve sofrer punição? Eis a pergunta. Quem pratica crimes deve sofrer punição? A resposta, meu amigo, a sua resposta eu já sei. Você vai dizer que sim, quem pratica crimes deve sofrer punição. E quem não pratica crimes não deve sofrer punição alguma, não é isso? Pois bem, isso é o lógico, não é? Não é o lógico? Aqui no Brasil, por exemplo, se eu estupro, Eustáquio, se eu estupro uma mulher, isso aí é um crime que está previsto no Código Penal brasileiro. É um crime de estupro. Eu estuprei uma mulher. Muito bem. Já que eu estuprei uma mulher, eu mereço uma punição? Claro que eu mereço. Porque eu cometi um crime. E lá, no Código Penal brasileiro, está prevista uma pena que vai me levar para a cadeia, ou para um presídio, ou para uma penitenciária. Portanto, quem pratica crimes deve sofrer punição. Eis a resposta. Muito bem. Agora eu pergunto, olha a diferença. Cristianismo e espiritismo. Agora eu pergunto, segundo a visão do cristianismo, quem pratica crimes deve sofrer punição? Segundo o cristianismo, deve sofrer punição? A pessoa que pratica crimes? Em tese, no cristianismo, não. Não, em tese, não. Ou seja, a pessoa que pratica crimes não deve sofrer punição. Em tese, aqui, no cristianismo. Veja que absurdo. Já no espiritismo, quem pratica crimes sempre deve sofrer punição. No espiritismo. Sim. Viu aí como o espiritismo é 10 milhões de vezes mais racional do que o cristianismo? Para o cristianismo, nem sempre uma pessoa que pratica crimes deve ser punida. Veja que absurdo. Nem sempre. Já para o espiritismo, a pessoa que pratica crimes de forma consciente deve sofrer punição sempre no espiritismo. Vamos aos exemplos no cristianismo. Por exemplo, no cristianismo existe a figura do perdão, que eu já disse aqui, né? O perdão é um absurdo. Já no espiritismo não existe a figura do perdão. Aqui no espiritismo, segundo a linha de Allan Kardec, aqui Deus, que é bom e misericordioso, não perdoa ofensas praticadas por alguém. Quem praticou ofensas, quem cometeu crimes, deve pagar por eles, deve sofrer punições. Se não sofrer nesta vida aqui, vai sofrer na vida após a morte, mas tem que pagar
pelo que fez. Isto aqui, veja, não estou defendendo vida após a morte. Sou ateu. Não estou defendendo vida após a morte. Não existe vida após a morte. Não existe encarnação nem reencarnação. Mas eu estou aqui tocando na sistemática da justiça. É justo você punir quem pratica crimes. É justo. E é injusto você perdoar crimes cometidos a quem os pratica. Isso aqui é completamente injusto. Pois no cristianismo temos a figura do perdão, o que é um absurdo. Aqui o Deus Javé, que foi o Deus inventado pelo povo hebreu, e é o mesmo Deus em que os cristãos acreditam, o Deus Javé pode perdoar crimes cometidos por pessoas, o que é um absurdo, como já mostrei no vídeo anterior, não é? Veja aqui, um cidadão, Paulo, pratica vários crimes aqui no Brasil. Ele estupra várias mulheres, ele comete vários roubos, ele mata para roubar, pratica latrocínio. A justiça não pega esse Paulo aqui, assassino. Aí com 50 anos de idade, o Paulo se entrega ao cristianismo. Ele vai para uma igrejinha, aí Assembleia de Deus, por exemplo. E ali o Paulo começa a ler a Bíblia. E ele se entrega totalmente a Jesus. Ele aceita com fidelidade, com amor, com bondade, ele aceita a Jesus como seu salvador pessoal. E ali o Paulo vai e começa a pregar lá na igrejinha. Ele se torna pastor. Ele deixa toda a vida de crime para trás, de crimes para trás. Veja, ele estuprou, matou, roubou, cometeu latrocínio e tudo. Agora ele é um homem de Jesus, do exército de Jesus. Pois bem, segundo o cristianismo, o Deus aqui, Javé, perdoou todos os crimes que Paulo cometeu, porque o Paulo aceitou a Jesus como seu salvador pessoal. Então, segundo aqui os cristãos, o Paulo, quando morrer, vai para o céu, porque ele se entregou a Jesus, ele arrependeu-se de tudo o que fez, e aí houve o perdão. Veja aqui a injustiça, né? Um criminoso cometeu vários crimes, não foi punido pela justiça brasileira, né? Ficou impune e foi absolvido por Deus aqui. Veja a injustiça. Isso aqui, o perdão, destrói qualquer sociedade. E é muita injustiça com pessoas de bem. As pessoas de bem que nada fizeram, sempre agiram de forma correta, nunca matou alguém, nunca roubou de ninguém. Essas pessoas terão o mesmo tratamento que os criminosos, o que é uma loucura do cristianismo, né? Portanto, aí, ó, o Paulo cometeu vários crimes, mas não sofreu punição alguma. Foi perdoado pelo Deus Javé. Veja o absurdo. Já no Espiritismo, não. Se um cidadão, o Paulo, praticou vários crimes, esse Paulo vai sofrer, ele deve sofrer para purgar, para limpar os crimes cometidos. Ele deve sofrer, deve ter uma vida de sofrimento, e aí ele vai se purificando, correto? Mas sempre o Espiritismo defende a punição, sim, como a lei penal também defende, viu aí? A diferença, como o Espiritismo é 10 milhões de vezes mais racional do que o cristianismo. E outro exemplo agora, que é o mais forte no cristianismo, né? É a figura do sacrifício, ó. Sacrifício. Olha aqui a figura. No Espiritismo também não existe, porque no Espiritismo, quem pratica crimes deve sofrer a punição. Veja aqui, sacrifício está aqui no alicerce do cristianismo. A quase totalidade das religiões são religiões sacrificiais, ou seja, sempre há ali a figura do sacrifício, que é uma loucura, que é uma aberração,
E aqui o cristianismo está assentado, ou seja, fundado num sacrifício, e o pior ainda, um sacrifício humano, que é a figura de Jesus, né? Jesus, não na história, Jesus no Novo Testamento da Bíblia cristã. Ora, vamos colocar Jesus aqui, uma hipótese, né? Vamos colocar Jesus aqui. Jesus. Muito bem. Veja agora o que é a injustiça do sacrifício, né? Segundo o cristianismo, Deus Javé pegou aqui o filho Jesus. Veja bem, pegou aqui o filho Jesus, que não, na lenda cristã, não cometeu crime algum, e levou esse Jesus à morte para purgar os pecados da humanidade. Veja, aqui temos um sacrifício, um ser humano, aqui no nosso imaginário, né? Um ser humano chamado Jesus, não é isso? Então o Deus Javé pegou aqui o filho Jesus, e o levou à crucificação. Ele foi crucificado aqui, na lenda bíblica, foi crucificado pelos romanos. Então Jesus aqui morreu, veja, morreu, ele inocente, levou uma punição, a pena de morte. Ele morreu para salvar a humanidade, morreu em prol da humanidade. Veja a loucura do cristianismo. A humanidade, ó. Veja a loucura do cristianismo. Ou seja, um ser humano inocente, Jesus, que não cometeu crime algum, no imaginário cristão, que não cometeu crime algum, é sacrificado, um sacrifício humano, é sacrificado para salvar o pecado, os males da humanidade. Veja que absurdo, os males de outro. Isto aqui é cristianismo, isto aqui é profunda loucura. É o justo Jesus, é o justo aqui pagando pelos pecadores, ou seja, pela raça humana. Se a raça humana cometeu crimes, aqui no cristianismo, Jesus, que é inocente, está pagando pelos crimes praticados pela humanidade. Veja a loucura do cristianismo. Isso aqui não existe no espiritismo. Porque se a humanidade pratica crimes, quem deve pagar é a humanidade no espiritismo. Se João pratica um crime, quem deve pagar por esse crime é o João, porque foi ele que praticou o crime, e não aqui Jesus. Jesus não tem que morrer coisa alguma para salvar ninguém, porque a humanidade, se pratica crime, ela é que deve pagar por seus crimes. Então veja a loucura do cristianismo, né? O sacrifício, alguém morre para salvar outra pessoa, o que é um absurdo. Imagine aqui no Brasil, um exemplo, né? Paulo é casado com Maria. Paulo tem um filho, muito bem, um filho de 18 anos de idade. Aí o Paulo mata o seu vizinho, dá 2 tiros lá no seu vizinho. O Paulo, o pai, né? Dá 2 tiros lá no seu vizinho. O vizinho morre. Então o Paulo cometeu um crime de homicídio, não é isso? Tirou a vida de alguém. Ora, aqui no Brasil, quem deve pagar por esse crime? É o Paulo, porque apenas o Paulo matou o cara. Então o Paulo tem que pagar pelo seu crime. Então ele vai pagar, ele vai preso, né? Ele cometeu o crime do artigo 121 do Código Penal brasileiro. O Paulo vai preso. Agora imagine aqui a loucura na visão cristã. O Paulo é casado, tem um filho de 18 anos de idade. O Paulo matou o vizinho. Aí aqui na visão do cristianismo, é possível o filho de Paulo, veja aqui, o filho de Paulo, que nada tem a ver com o homicídio, ele vai e diz: papai, eu amo o Senhor e não vou deixar o Senhor ser preso, papai. Eu vou ficar no lugar do Senhor na cadeia. Eu vou dizer para o juiz que o Senhor matou o vizinho, mas eu quero ficar no seu lugar na cadeia. Ora, o filho é inocente. O juiz de direito
vai prender o filho de Paulo no lugar do assassino? Não vai. O juiz de direito não é doido. Ele não vai prender o filho sabendo que o filho é inocente. O filho quer ficar no lugar do pai, lá na cadeia, no presídio, na penitenciária. Mas o juiz não vai fazer isso. Porque o juiz, ele vai mandar para a cadeia quem praticou o crime. E quem praticou o crime foi o pai e não o filho. Viu aí? E essa sistemática de punição é que está no Espiritismo. No Espiritismo só vai sofrer pena, só vai sofrer punição quem pratica o crime, quem é o criminoso. E não outra pessoa vai sofrer essa punição por ele. Isso é loucura que existe no cristianismo. Então aqui, Jesus, na lenda cristã, Jesus, inocente, foi morto, foi crucificado, levou uma punição, a pena de morte, né? Em prol do que outras pessoas fizeram à humanidade. Uma loucura, não é? Que existe aqui no Espiritismo. É por isso que eu digo que que existe no cristianismo. É por isso que eu digo que o Espiritismo é 10 milhões de vezes mais racional do que o cristianismo. Não sou espírita, sou ateu. Não existe vida após a morte, não existe reencarnação, não existe encarnação, né? O que eu estou mostrando aqui é o postulado, a ideia da pena relativa a quem comete crime. No Espiritismo, sempre quem comete crime deve pagar por ele, e vai pagar. Sempre quem anda errado vai pagar por esses crimes. No cristianismo, não. Existe a figura do perdão. Se a pessoa se arrepender, aceitar Jesus como seu salvador pessoal, a pessoa é perdoada por Deus e vai para o céu quando morrer, mesmo que não tenha sofrido punição alguma, o que é uma loucura. E o sacrifício também, no cristianismo, né? Que também é uma loucura. Portanto, aí mais um vídeo e vamos encerrar com Elvis novamente com a mesma canção. It's now or never, come hold me tight, kiss me, my darling, be night tonight. Tomorrow will be too late, it's now or never, my love, won't you wait?